Abra sua Bíblia comigo lá, irmãos, no livro de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos juntos. Glória a Deus. Pode abrir aí bem tranquilo sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. Amém? Vamos lá, do versículo 19 em diante, por favor, irmãos, vamos junto. Não sei se vocês vão colocar aqui, mas me acompanha aí. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, que lhe perguntasse: quem és tu? Você pode repetir comigo: quem és tu? Quem és tu? Amém? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: então, quem és? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu profeta? E respondeu que não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo, João? E ele disse: eu sou a voz do que clama do deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram fariseus. Repita comigo: fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Versículo 26, e nós vamos encerrar aqui. João responde aí dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. No meio de vós está um a quem vós não conheceis. Amém? Amém? Eu tenho meditado muito sobre essa palavra nesses dias, irmãos. Essa palavra ela tem me perseguido, e essa questão dessa fala de João sobre existir alguém no meio de nós que nós não conhecemos, ela tem me confrontado muito. Eu fui tentar entender isso de uma forma mais clara, e entenda algo comigo, irmãos. Esses são dias onde não só os fariseus, nós sabemos quem eram os fariseus, nós sabemos quem eram os sacerdotes, nós sabemos quem eram os levitas. Eram pessoas envolvidas com o templo, envolvidas com a palavra de Deus, grandes conhecedores da palavra de Deus, grandes conhecedores da adoração, de como fazer a adoração. E uma coisa que Pedro confronta esses homens e que me confronta bastante nesses dias, é que há uma grande possibilidade, irmãos, de nós sermos como essas pessoas. Nós não conhecemos verdadeiramente aquele que está no meio de nós, e eu quero explicar isso para você de uma forma bem clara. João, ele está apontando para o Cristo. Depois, se você continuar lendo, ele fala: após a mim virá aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, e ele começa a enaltecer a pessoa de Cristo. Mas uma coisa que eu acho interessante nesse texto, que o Senhor tem falado muito comigo nesses dias, é o quanto a minha vida, e isso, irmãos, tá? Eu não quero apontar para ninguém, eu de fato estou falando a respeito de mim. O quanto a minha vida, ela aponta para o senhorio de Cristo de verdade. Porque, assim como o pastor orou aqui essa noite, que nós cremos no avivamento. Quem é que crê no avivamento, irmãos? Quem crê no avivamento? Eu vivo para isso, irmãos. É o dia pelo qual eu espero tanto. Amém? Eu creio no avivamento. Eu acredito no avivamento. Eu oro por avivamento, né? Eu sempre posto coisas relacionadas a avivamento. Eu compro livros sobre avivamento, porque eu quero estar na mesma frequência daqueles que estão procurando essa vibração. E eu creio que está vindo, amém? Então esse é um tempo onde nós precisamos viver de fato aquilo que João, ele deixa muito claro. Ele fala: olha,
Eu não sou Elias, eu não sou Cristo, eu não sou profeta. João falando que não é profeta, né? Imagina a gente, né? Eu não sou nada disso, eu sou apenas uma voz. E quando você vai entender a raiz, a referência desse texto, ele está apontando para Isaías 40. Nós sabemos que João Batista andou com os essênios, que ele teve acesso aos pergaminhos, e ele está apontando exatamente para a passagem que diz: endireitai um caminho ao Senhor, voz do que clama no deserto. E uma das coisas que tem mexido comigo, irmãos, nesses dias, é que eu não sou a minha voz, eu sou uma voz do quê? É isso que a palavra do Senhor diz. Eu não sou a voz, eu sou a voz que ecoa o que Ele está dizendo. Amém? Estamos juntos? É real? Grande parte das nossas frustrações, irmãos, grande parte das nossas decepções, dentro do meio eclesiástico, com líderes, né, tantos escândalos, né, que nós temos visto, tantos escândalos, não sei se aqui vocês têm visto, a gente tem visto tantos escândalos, irmãos, escândalos sexuais, financeiros, de líderes que eram pessoas, mas o grande problema hoje é que nós queremos ecoar a voz de alguém que não é a voz do quê? O grande problema hoje é que nós queremos nos tornar aquele que não é o Cristo. E quando nós removemos Cristo do centro das nossas vidas, irmãos, nada vai dar certo. Amém? Eu me sinto confortável em dizer isso aqui essa noite, porque eu sei que essa é uma casa que prega a verdade, amém? Agora, quem aqui essa noite, de fato, nós gostamos de pregar sobre João Batista, nós gostamos de falar sobre João Batista, nós gostamos, nós achamos, uau, João Batista, o homem que teve a sua cabeça numa bandeja, nós achamos bonito, mas quem aqui, irmãos, a começar por mim, abriria a mão um pouco da sua reputação, para que Cristo fosse o centro da verdade das nossas vidas? Perca o que perder, meu irmão, a minha reputação é Cristo, eu estou olhando para Ele. Nós entramos, nós fomos levados durante algum tempo, e nós fomos meio que assediados em buscar uma reputação e uma aprovação humana, e não tem nada errado, irmãos. A Bíblia fala que nós devemos viver bem com os nossos irmãos, amém? Não tem nada errado, mas ninguém está acima dele, você entende isso? Ele é o nível mais elevado da minha vida, Ele é o padrão pelo qual eu luto e desejo viver todos os dias. Então, quando esses homens perguntam, mas quem é você então, João? Eu faço essa pergunta para mim: quem é você, Samir? Quem é você, Di? Quem é você, pastor Ricardo? Quem verdadeiramente nós somos no backstage, nos bastidores da nossa vida? Será que nós estamos, irmãos, isso é urgente, deixa eu te dizer por quê. Será que nós estamos preocupados em nos tornar uma referência para os nossos filhos? Será que nossos filhos podem olhar para nós e falar assim: oh, meu pai é um João Batista, não abre mão da verdade, ele perde, ele é defraudado, às vezes ele é caluniado, mas a verdade acompanha a sombra dele. Será que nossos filhos vão poder andar nessa sombra? Sabe por quê, irmãos? Porque o que está vindo sobre as nações, nossas casas precisam ter um padrão, e o padrão é Cristo. E deixa eu te dizer algo, Cristo vai requerer isso de nós. Eu não quero que um youtuber seja o herói do meu filho,
Eu não quero que um jogador de futebol seja o herói do meu filho. Eu não quero que nenhuma pessoa socioeconomicamente muito resolvida seja, não, eu quero que o herói do meu filho seja Cristo. O herói do meu filho vai ser Cristo. Ninguém pode ocupar outro lugar no centro do coração dos meus filhos, das minhas filhas. Precisa ser Cristo. É por isso que quando você lê João, e você continua lendo o livro de João, num dado momento, João Batista está andando com os discípulos, e Jesus passa. Até então Jesus não tinha passado. Qual é a reação de João? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa parte nós conhecemos, mas tem uma sequência. Ele fala para os seus 2 discípulos: sigam-o, porque não é sobre mim, é sobre Ele. Importa que Ele, é João Batista que disse isso, amém, irmãos? Nós cantamos isso, amém? Mas é João que disse isso: importa que Ele cresça e que eu me apequene, porque é Ele que precisa ser o centro das nossas vidas, é Ele que precisa ser a referência máxima da nossa adoração, irmãos. Eu oro para que o Senhor levante uma geração que não tenha problema em perder, para que Cristo seja exaltado. Eu oro para que o Senhor levante uma geração e que não tenha dificuldade de se humilhar, para que Cristo seja exaltado. Eu oro para que o Senhor levante uma geração, e Ele está levantando, amém? Ele está levantando, irmãos. Ele está levantando. Você pode não acreditar nisso. Eu estava ministrando numa igreja aqui em Itapeva sábado, e eu estava conversando com alguns jovens, e eu não sei, irmãos, eu não sei, pastor. Obviamente o senhor tem muito mais entendimento, experiência que eu sobre isso, mas parece que as pessoas perderam um pouco o brilho. Sabe, irmãos, eu não sei quanto a você, mas quando eu falo o nome de Jesus, sabe, meu coração é aquecido. Parece que nós perdemos um pouquinho a referência de quem de fato Ele é. E aí eu queria chegar no ponto que eu gostaria de chegar, talvez porque existe alguém no meio de nós que nós ainda não conhecemos profundamente. Isso tem martelado na minha cabeça todos os dias. Porque é verdade, irmãos, e me perdoe se eu for pecador demais no que eu vou confessar, mas é que se o seu filho começa a tossir, ele tem uma gripe, para onde que nós vamos primeiro? Para a farmácia. É só eu que sou assim, me perdoe, né? Dificilmente, irmãos, nós impomos as mãos sobre os nossos filhos assim. O dono de toda a cura, de toda a restauração, aquele que prometeu que nós faríamos coisas maiores em seu nome, eu conheço Ele, e Ele está aqui. Sim ou não? Nós perdemos o emprego, as dívidas acumulam, o que a gente faz, irmãos? A gente vai para o banco e empresta mais dinheiro, e aumenta a dívida. Amém? Aqui nunca ninguém fez isso, né? Está difícil pagar o carro, vai lá, o que a gente faz? Refinancia o carro. Você tinha um problema, agora você tem 2. Porque, irmãos, talvez, e glória a Deus, se você já o conhece profundamente, mas eu preciso desesperadamente conhecer aquele que nós dizemos que está no meio de nós, e em todas as esferas da minha vida. Não é só quando eu estou na igreja, não é só quando eu estou entre irmãos,
é em todo lugar. Porque se eu conheço aquele que está no meio de nós, alguma coisa não pode ficar como está. Amém? Não tem problema se eu vou perder. Não tem problema, irmãos, se não vão gostar de mim. A grande questão é, eu estou nele. E eu quero é que os meus filhos estejam nele, e que o meu casamento esteja nele. E aí eu vou dizer para você, por que eu estou pregando sobre isso? Abre comigo em João 8, um pouquinho para frente aí. Vou tentar correr aqui, pastor. Amém? Abre comigo em João 8, irmãos. Disseram-lhe, versículo 19, João 8, 19. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Vamos junto? Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não conheceis a mim, nem ao meu pai. Se vós conhecesses a mim, também conheceriam o meu pai. Corre um pouquinho comigo, vamos lá, João 14, só para a gente entender essa dinâmica. João Batista vem e diz, olha, tem uma pessoa no meio de vocês que vocês não conhecem. Vocês oram, vocês cantam, vocês fazem coisas para Deus, mas ele não é real. Por quê? Porque vocês estudaram a vida inteira sobre a vinda de um Messias, e quando o Messias está entre vocês, vocês simplesmente não reconhecem ele. Vocês vão sair por aí perguntando quem são as pessoas, em nome de quem que elas estão falando. Amém? João 14, versículo 6, assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora, o conheceis e o tendes visto. São 3 cenários diferentes. João Batista dizendo, vocês não conhecem quem está aqui. Se vocês conhecessem, vocês não fariam perguntas tolas. Vocês são homens mestrados, profundos conhecedores das Escrituras. Vocês não sabem quem é o Messias. Aí Jesus vem e fala, vocês não conhecem, não só meu Pai agora, mas vocês também não me conhecem. Depois Jesus vem e fala assim, mas se você conhecer a mim, é óbvio que você conhece o meu Pai. 1 Timóteo capítulo 2 diz que não há ninguém, irmãos, não há nenhum mediador entre Deus e os homens, senão Cristo Jesus. Então eu volto a dizer para você que provavelmente a razão de muitas mazelas, provavelmente a razão de muitos traumas, tristezas emocionais e tristezas também dentro do corpo, é porque nós tiramos do centro a pessoa que nunca poderia ter saído. Se Jesus de fato for aquele que nós apontamos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, importa que Ele cresça, que eu diminua. Se toda a minha vida aponta para Cristo e não para mim, e não para um ministério, e não para um homem, é Cristo, irmãos, é Cristo, é Cristo, é Cristo, não há outro, é somente Ele. E eu queria entrar num segundo ponto agora. Por que eu insisti tanto a respeito disso? Por que esses homens perguntam, quem é seu pai, Jesus? Quem é seu pai? Porque um dia me fizeram essa pergunta.
Quem é seu pai? De onde você veio? Quais são suas raízes? Qual é a sua referência, Samir? E muitas vezes, irmãos, eu não soube responder. Anota aí, depois você confere. O único livro da Bíblia que fala a respeito do nascimento de João é Lucas, detalhadamente, amém? Lucas capítulo 1, quando fala a respeito de Zacarias e Isabel, Zacarias que era sacerdote nos turnos do templo, ele fala algo, vou dar a referência para vocês, tá? Para não ficar só nas minhas palavras. Lucas 1, 17 e Lucas 1, 72, ele diz algo que eu acho interessante. Fica comigo. Qual que é o último livro da Bíblia? Do Velho Testamento. Eu peguei vocês, né? Pastor, era pegadinha. Malaquias, né? Amém? Malaquias tem quantos capítulos? Quantos? 4. Aí eu fico me perguntando, irmãos, por que Deus escolheu? Porque foi da vontade de Deus finalizar o Velho Testamento no último capítulo e no último versículo de Malaquias, que é Malaquias 4:6, dizendo: depois disso há um silêncio de Deus sobre a terra, dizendo que Ele converterá o coração dos pais e o coração dos filhos para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ponto final. Acabou o Velho Testamento. E quando você vai ler Lucas 1, dessas referências que eu falei para você, tanto no versículo 17 quanto no versículo 72, há uma profecia sobre João Batista. E qual é a profecia? João, você vai vir para curar o coração dos filhos. João, você vai vir andar no espírito de Elias. Pode ler, irmãos, está lá. Você vai andar no espírito de Elias e você vai trazer restauração ao coração dos filhos. E é o que eu gostaria de deixar para você aqui essa noite. O quanto, irmãos, o quanto as nossas vidas apontam ao Pai. E eu não estou falando de um pai genético, que provavelmente errou muito com a gente, às vezes até tentando acertar. Esses dias eu vi um Reels, achei interessante, que o cara com uns 40 e poucos anos falava assim: eu estou ficando louco, ou será que a segunda parte da vida é sobre se curar da primeira? Mas é real, né? E quantos pais não estão por aí, né, tentando ser curados? Mas o que eu acho interessante em Malaquias é que a ordem é exatamente essa: Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Mas se não dá certo, Ele vai converter o coração dos filhos aos pais. Amém? Eu creio nisso, irmãos. É por isso que tudo que Jesus ia fazer, Ele apontava a quem? O Pai. Se você me conhece, você conhece o Pai, Felipe, está tudo certo. Não é isso que ele está dizendo em João 14? Mostra-nos o Pai. Eu sou a imagem e semelhança do Pai. Eu faço o que o meu Pai faz. Então, irmãos, talvez a nossa referência nesses dias não está correta. Por quê? Porque nós não estamos apontando para o coração do Pai. Quem quer ser curado aqui essa noite? Não, de verdade, irmãos, não é só uma cura física. Sabe, às vezes a gente precisa de uma cura moral. Tem pessoas que precisam de uma cura moral. Sabe, tem pessoas que não precisam só de uma cura física, é na moral, é no caráter. Tem pessoas que precisam que as suas finanças sejam corrigidas.
Tem pessoas que precisam parar de mentir, irmãos. Mentira não aponta para o Pai. Tem pessoas que precisam parar de defraudar seus irmãos. As mesas que nós frequentamos, o que tem promovido? Tem promovido o Pai. Quando nós nos sentamos com os nossos amigos, com os nossos irmãos, de quem nós falamos? Dificilmente nós falamos sobre o Pai. Comumente nós falamos sobre outras pessoas, porque pessoas se juntam para falar de outras pessoas. É incrível isso. Eu estou errado? Mas todos nós aqui essa noite precisamos de algum tipo de cura, irmãos, amém? A começar por mim. Eu preciso muito de cura nisso. Eu preciso muito, muito de cura nisso. Agora, quando nossas vidas de fato forem parecidas com João, que apontou somente para Jesus, e aí depois você está lendo os evangelhos, eu acho forte isso, que o próprio Jesus vem e fala acerca de João. Ele fala assim, olha, dos homens nascidos de mulher, não houve ninguém igual João Batista. Jesus, ele é categórico, ele fala, ninguém. Moisés, Abraão, nasceu de mulher, sim ou não? Nasceu de um alien, né? Desceu na terra pronto, não, nasceu, irmãos. Nasceu. Dos homens nascidos de mulher, não houve ninguém igual João Batista. Isso é uma coisa que uau, que esse homem tinha? Ministério aí que durou pouquíssimo tempo. Mas quando eu estava assistindo aquela série The Chosen, tem um dos capítulos, um dos episódios lá em que João Batista se encontra com Jesus. Vocês viram isso? Na beira de um lago. Meu coração foi incendiado, porque João Batista, ele olha para Jesus e fala, você sabe que eu morreria por você, porque eu te amo. E não foi um discurso, irmãos, ele morreu por causa de Cristo. Ele pavimentou com sangue a estrada para que o evangelho do nosso Senhor pudesse passar. Esses dias eu estava conversando com um pastor, um teólogo lá em Londrina, e ele falava assim, Samir, foi intencional que João Batista perdeu a cabeça. Eu falei, meu Deus, porque só tem um cabeça. João até na morte dele, João até na morte dele, ele apontou para o cabeça, eu perco a minha cabeça, para que o cabeça realmente tome o seu lugar sobre nós. Meu Deus. Então a minha pergunta é, irmãos, existe alguém no meio de nós, que nós ainda não conhecemos profundamente? Será que Jesus não tem sido passageiro no banco de trás do nosso carro? Fica aí, Jesus, olha a paisagem. Será que Jesus não tem sido só um personagem na vida dos nossos filhos, nas nossas casas? Ou de fato Cristo é em nós a esperança da glória? Estamos juntos? Por favor, amado, essa palavra não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Importa que Ele cresça. Eu não me lembro se foi Spurgeon que disse, vá, pregue, morra e seja esquecido.
mas que o nome dele ecoe pela eternidade. Eu quero te encorajar, irmãos, a você sair daqui essa noite buscando conhecer aquele que está no meio de nós. Quem crê nisso, amém? É Cristo, irmãos. Não vai acontecer nada. Não é que eu não desejo, não. Não é que eu sou pregador negativista. Não é isso, amado. É que não vai acontecer nada, absolutamente nada, se Cristo não for o centro das nossas vidas. Absolutamente nada. Tudo que você precisa, por favor, irmãos, se você não guardar nada do que eu falei hoje, mas guarda isso que eu vou te falar agora. Tudo que eu e você precisamos essa noite é que Cristo seja o centro das nossas vidas. Amém? Você não precisa de uma pregação com revelação, você não precisa de um cantor famoso, você não precisa de um grande líder religioso. É legal, assista, muito bom, mas na boa, o grande problema da nossa insatisfação hoje é porque tem outros senhores sentados na condução do trono das nossas vidas, e eles precisam ser removidos. E a pergunta é, vou finalizar com isso: o quanto nós estamos dispostos, até onde nós vamos levar isso, até quais consequências, pastor, nós vamos levar isso nas nossas vidas, para que Cristo de fato seja o único. Veja os tronos de outros reis jogados ao chão. Veja tudo se rendeu, quem não louvará, quem não temerá ao Rei, ao Rei.